Bom dia. Agora sim. Agora sim. Quanta gente. Tudo bem? A Sema tá aí, ó, tá vendo? Ana Luísa me deu tchauzinho lá. Tá? Ah, desculpa. Desculpa. A irmã da Sema tá aqui. É a Keila. A Keila from England. Olha, tá vendo? Aqui é uma apresentação internacional. A Keila veio da Inglaterra. Tá aqui. Veio só para assistir o culto. Olha que bênção. Seja bem-vinda, minha irmã. Você é de alguma igreja? De Reading. Ok, legal. Seja bem-vinda, viu? Vamos abrir a sua Bíblia aí. Antes da gente abrir a Bíblia, eu queria ler com vocês um texto aqui do Evangelho Maltrapilho, que está sendo um livro que está caminhando comigo e com algumas pessoas que eu tenho conversado. E aí eu não queria compartilhar esse texto, mas aí fui conversar com o Diego, aí, enfim, vou ter que compartilhar, não teve jeito. Olha só que interessante o texto, que legal. Imagine que Jesus está chamando você hoje. O nome do capítulo é Segunda Chamada. O segundo chamado. Imagine que Jesus está chamando você hoje. Ele estende um segundo convite. Aceitar o nome do Pai dele. Talvez você responda, eu já estou sabendo disso. Isso é coisa superada. Eu fui chamado por ele. Vim para esse livro buscando um lampejo, num acesso de fervor. Não estou escancarado, desesperado. Vou ouvir qualquer coisa que o Senhor tiver a dizer. Então vá em frente, surpreenda-me. Diga-me, dê-me alguma palavra nova, porque a velha eu já estou sabendo. Palavra para gente crente igual a gente, assim, normal, né? Que está acostumado. E aí Deus responde. É isso que você não sabe. Você não sabe o quanto eu te amo. O momento em que você pensa que compreende, é o momento em que você não compreende. Eu sou Deus, não homem. Você fala aos outros a meu respeito. Diz que eu sou um Deus amoroso, mas suas palavras são papo furado. Minhas palavras estão escritas no sangue do meu filho. Da próxima vez que você pregar sobre o meu amor, com uma familiaridade tão insolente, nada me impede de vir e detonar a sua reunião de oração. Quando você vier a mim com estudado profissionalismo, exporei você como um amador grosseiro. Quando você tentar convencer os outros de que sabe do que está falando, eu vou mandar você calar a boca e cair de rosto no chão. Você diz que sabe que eu te amo. Mas você sabia que cada vez que você diz que me ama, eu digo obrigado? Isso é Deus falando conosco. Quando seu filho vem até você e te pergunta, você ama mais a Susan do que a mim, porque ela patina melhor e porque ela é menina? Você não se sente magoado e entristecido pela falta de confiança do seu filho? Você sabia que você faz a mesma coisa comigo? Você alega saber que o que compartilhamos quando Jesus retirou-se para um lugar deserto e passou a noite na encosta de uma colina comigo? Você sabe de onde veio a inspiração de lavar os pés dos 12 discípulos? Você entende que, motivado apenas pelo amor do seu Deus, pelo amor, seu Deus tornou-se seu escravo no cenáculo? Você ressente a ordem divina dada a Abraão, de oferecer seu único filho Isaque no Monte Moriá. Você sente alívio quando o anjo intervém à mão de Abraão e ele para e é detido e o sacrifício não é levado a cabo, nada acontece e o menino sai livre, leve e solto? Você esqueceu que na sexta-feira santa nenhum anjo interveio? E o sacrifício aconteceu? O sacrifício foi levado a cabo? E o meu coração foi partido? Você tem consciência de que eu tive que ressuscitar Jesus dos mortos na manhã de Páscoa, porque o meu amor por você é eterno? Você também está serenamente confiante de que eu também te ressuscitarei como meu filho adotivo? Que o Senhor imprima essas verdades no nosso coração nessa manhã. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre os tropeços da vida, dando continuidade à série de mensagens, à procura o caminho da felicidade. Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32.
a gente prega expositivamente, versículo por versículo, o Sermão do Monte. A gente vai entrar o ano que vem pregando o Sermão do Monte em nome de Jesus. A gente só vai terminar essa série de mensagens talvez só no meio do ano que vem, provavelmente. Porque são 3 capítulos e a gente prega versículo por versículo e esse é o nosso compromisso. Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. Mateus capítulo 5, na minha página aqui, está 956. Não sei se a sua Bíblia, se você não tiver Bíblia, é só levantar a mão que alguém leva uma Bíblia para você. Oi? 956 também? 956? Então beleza, então está tudo igual. Por que será que está tudo igual? 900, como é que é? É que a tua Bíblia aí não é crente, não. Brincadeira. É que ele está com a Bíblia diferente. Alex, você ora. O microfone está aqui. Antes de a gente pregar, ler o texto, pedir para o Alex orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Amém. Agradecemos por esse momento em que estivemos aqui, estivemos te adorando com música, com recursos financeiros, e te pedimos agora, Deus, da tua parte, que tu nos abençoes com a tua palavra, a palavra que tu tens para nós através do teu servo, e que essa palavra possa ser verdade no nosso coração. Amém. Instrui-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acompanha comigo aí. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Pois te é melhor perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora. Pois te é melhor perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar da sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, torna-a adúltera. E quem se casa com a divorciada, comete adultério. Esse texto é um texto que todos nós já lemos, todos nós já pensamos, todos nós temos dúvidas, todo mundo já falou alguma coisa sobre ele, né? É engraçado porque eu estava até conversando um pouquinho antes de começar o culto com o Diego, porque pelo menos 2 vezes por semana alguém vem me perguntar alguma coisa sobre a sua vida espiritual, né? Não sei porquê, parece que eu sou pastor, né? Mas vem perguntar do tipo, Alex, eu tenho feito isso desagrada a Deus? Eu estou aqui pensando em fazer alguma coisa, ou então está acontecendo algo comigo, isso entristece o Senhor? Eu vou estar pecando se eu fizer isso? Sempre, pelo menos 2 vezes na semana, alguém vem me perguntar por isso. E normalmente isso é um zelo, é o cuidado de gente que quer fazer o certo na presença de Deus. Gente que não quer errar, e está certo. E é exatamente assim que Jesus está. Jesus está conversando com seus discípulos, sentado na relva do monte, fazendo a sua conversa com eles. Ele começa a interpretar as situações da vida, as inquietações do dia a dia e trazer respostas àquelas pessoas. Ele está falando com elas. No texto que a gente acabou de ler, ele é, sem dúvidas, o que tira o sono de muitos crentes, que querem servir a Jesus, mas que enfrentaram as dores do divórcio, por exemplo. Que achando-se muitas vezes em pecado de adultério, pelo fato de terem se divorciado e casado novamente. A gente continua essa série de mensagens do caminho da felicidade. Jesus começa falando das bem-aventuranças, depois ele faz uma contraposição, não à lei de Deus, mas à distorção que os homens fazem, que os fariseus e os escribas fazem da lei de Deus, e uma religiosidade que é muito mais estética do que propriamente ética, Rodrigo, mas muito mais daquilo que a gente vê e não daquilo que acontece no coração. E aí Jesus diz, eu não vim abolir a lei, os profetas, mas muito pelo contrário. Eu vim mostrar a vocês a retidão do meu reino, como é que as coisas acontecem, porque na lógica do reino de Deus,
O que vale de fato não é aquilo que todo mundo vê, é aquilo que ninguém vê. É no coração. A catedral onde eu habito não é no templo grande, não é onde todo mundo está vendo a sua performance, mas sim aquilo que acontece no seu coração. Aliás, eu não habito mais em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eu habito na catedral do coração. Não tem a ver com a estética, não tem a ver com a performance, mas sim com o mais profundo do seu ser. Vocês estão olhando o comportamento, mas eu estou olhando o que está aí, os intentos do seu coração. Depois ele fala, as pessoas acham que só é condenado o que matar. Semana passada eu falei isso. Lembrou? Vocês ouviram o que foi dito? Não matarás. Aí ele diz, mas se você usar as palavras como balas, como tiros, porque ele diz, as palavras matam. Não é verdade, Alessandra? Às vezes a gente ouve coisas que fazem um mal que deixa a gente intoxicado, né, Cláudia? Aí ele está dizendo, vocês acham que só é culpado de homicídio quem mata o outro, de fato. Mas eu estou dizendo que não. Vocês matam pessoas com palavras. E aí ele continua. Vocês também conhecem esse mandamento. Não vá para a cama com quem é casado. Mas não pense que vocês terão preservado a sua virtude simplesmente pelo fato de não ter ido para a cama com alguém que é casado. O coração pode ser corrompido pelo desejo ardente, ainda mais rapidamente do que o corpo. Eu estou lendo a versão do Eugene Peterson, da Bíblia Mensagem. Ele diz, aqueles olhares maliciosos que parecem passar despercebidos, que ninguém sabe, também corrompem. Não finja que isso é fácil. Se querem viver uma vida moralmente pura, façam o seguinte, seguem o olho direito, e assim que o apanhar num olhar malicioso, é preciso escolher entre viver com um olho só, ou sofrer o juízo de ser lançado num depósito de lixo moral. Se for preciso, amputem a mão direita, para que ela não se erga contra ninguém. É melhor ter um membro amputado que sofrer o juízo de ter o corpo inteiro jogado no lixo. Estão lembrados do que dizem as Escrituras? E aí ele volta para a lei. Ele diz, as Escrituras dizem, quem se divorciar de sua esposa, que o faça legalmente, dando-lhe documento de separação e seus direitos legais. É o que a lei diz. Muitos de vocês estão usando essa lei como desculpa para o seu egoísmo e seus caprichos, fingindo que estão fazendo algo justo só porque é legal. Ou seja, ele está dizendo, vocês estão pegando a lei e estão deturpando a lei. E eu vou explicar isso mais à frente. Por favor, parem de fingir. Gente, comprem essa Bíblia, a Bíblia é a Mensagem. É muito boa. Isso aqui, eu estou te devendo, não esqueci não, tá, Fabrício? O Fabrício me pediu a Bíblia Mensagem de presente, porque eu dei para o Jonas a Bíblia Mensagem, aí ele ficou com ciúme, ele quer que eu dê a Bíblia Mensagem para ele. Francamente, Jonas. Enfim, voltamos para a mensagem. Culpa do Jonas, que foi bocudo, que fica falando. Ouviste o que foi dito? Não falarás o que o pastor te deu. Por favor, parem de fingir. Se você se divorciar da sua esposa, será responsável por torná-la adúltera, a não ser que ela o já seja. A não ser que ela já seja promíscua. Se você se casar com uma adúltera divorciada, será automaticamente um adúltero. Você não pode usar a cobertura da lei para mascarar a sua falha moral. Esse é o texto. Esse é o contexto. E ele é pesado. Ele é um texto duro. E aí você diz, todo mundo que já passou por um divórcio e vai casar novamente, que não tenha sido por adultério, se casou de novo, está adulterando de novo. Difícil. Esse é o texto. Esse é mais ou menos o contexto. E a gente vai para a aplicação prática no dia de hoje. E a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que no reino de Deus, o meu tropeço acontece onde ninguém vê. No reino de Deus, o meu tropeço acontece onde ninguém vê. Os tropeços da vida acontecem com todos nós. Nós carregamos as nossas dificuldades, as nossas contradições. Os escribas e fariseus se limitavam ao adultério apenas à infidelidade sexual. Jesus amplia o significado do pecado para um olhar lascivo e impuro.
Está certo que os homens não podem julgar o olhar adúltero e o coração impuro. Deus, porém, sonda os corações. A intenção, como se o pecado consumado fosse. Na lógica do reino de Deus, não basta não ir para a cama do adúltero. Não basta cometer o ato sexual. Se você tiver a intenção no seu coração de fazer, já aconteceu. Alex, você está dizendo que se eu desejei uma mulher, e o cara que também teve uma relação fora do casamento, comete o mesmo pecado? Obviamente, não. Espera aí, Alex. Eu vou repetir. Um cara que deseja uma mulher que não é a sua, e o cara que comete o adultério com uma mulher, cometem o mesmo pecado? Não. Do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista espiritual, sim. Por quê? Porque na lógica do reino de Deus, o importante não é aquilo que você não faz, mas aquilo que também você carrega no seu coração. Porque tem gente que nunca entrou num motel, mas não tem a cabeça fora de lá. É óbvio que desejo e prática não são idênticos, mas em termos espirituais eles são equivalentes. E Jesus não anula a lei. Ele diz que a lei é mais ampla, mais profunda do que aquilo que todo mundo pode ver. E aí quando Jesus menciona o olhar sobre outra mulher, ele não está falando daquela olhada, que eu sei que ninguém aqui olha. Todos os homens aqui têm olhares santos. Olhos santos, né, Ronald? Todo mundo, todos os homens aqui, todas as mulheres têm olhares santos, né, Rodrigo? Passou a mulher mais bonita do mundo, né, Fabrício? Tu nem chama atenção. Obrigado, meu irmão. Nem chama atenção. A mulher pode ver o cara mais bonito do mundo, que ela só tem o olhar para o seu marido, para o seu namorado, para o seu noivo. Jesus não está falando dessa espiada. Não é disso que ele está falando. Jesus está falando da segunda olhada. Que é aquele olhar que você olha, e a partir daquele olhar você começa a desejar. Em que você começa a planejar algo. Em que o seu coração começa a maquinar ter alguma coisa com aquela pessoa. O homem que Jesus está descrevendo aqui é aquele que olha para a mulher como objeto. Que não vê um ser humano do outro lado. Ele só quer alguém que satisfaça os seus desejos sexuais. Infelizmente, quando a gente vê as estatísticas, pesquisas, a gente começa a perceber que isso também tem acontecido com as mulheres. Mas os homens são muito mais infiéis do que as mulheres. E aí ele diz, se você olha para alguém apenas para alimentar seus apetites sexuais interiores, você também está cometendo pecado. Eu queria fazer um parêntese aqui, é que a gente olha e acha que o adultério só acontece fora do casamento. Mas o adultério acontece também dentro do casamento. O que eu quero dizer? É que é possível que homem e mulher, ainda que estejam casados, o ato sexual para eles é uma guerra. É nojo para ela, é nojo para ele, não há amor, não há cumplicidade, e ali também há pecado. Então Jesus está ampliando a maneira como a gente deve olhar, porque sabe qual é a verdade verdadeira? A verdade verdadeira é que eu e você somos constantemente conflitos ambulantes. Nós vivemos uma guerra civil dentro de nós, Moisés. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 3. Alguém lê para mim o que diz a palavra do Senhor, por favor, enquanto eu bebo água. Outra pessoa, abre Mateus 15, versículo 19. Quem pode ler aí? Eclesiastes 9, versículo 3.
3. O livro do Eclesiastes, nesse momento, Salomão está falando para os maldosos e para os justos. Ele está fazendo uma contraposição entre um e outro, Alex. Aí ele diz, esse é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. Ele está dizendo, isso acontece com toda a humanidade, acontece com todo mundo, não tem quem fuja disso. O mesmo acontece a todos. Além disso, o nosso coração, o coração dos homens, está cheio de maldade e insensatez. Então sublinha, na sua Bíblia não, que você está com a Bíblia emprestada da igreja, não faça isso. Mas na sua Bíblia em casa, você pode sublinhar aí. Pode também na da igreja, não tem problema não. Maldade e insensatez. Durante toda a vida, e no final eles se juntarão aos mortos. Mateus capítulo 15, versículo 19. Quem pode ler aí? Ele diz, olha, é no coração que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Jesus está dizendo, olha, não adianta você dizer que não vai fazer. Se você pensou, João, está ferrado. Estou falando contigo, João. Não olhe para o lado não, com você mesmo. Esse é o nosso coração. Jesus está dizendo que os escribas e fariseus estão preocupados com o que todo mundo vê, mas eu estou preocupado com o verdadeiro campo de batalha. Qual é? O coração. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Como está o seu coração? Marcelinho, o que você está carregando aí no seu coração? Não precisa me responder não, por favor. Nem para seu pai, nem para sua mãe. Seu pai não está aqui, não tem problema não, né? Nem para a Jane. Responda só para Deus. O que você está carregando aí? Não adianta não fazer o mal, mas se você maquina, se você planeja, se você se ira no seu coração no intuito de fazer o mal a alguém, você está pecando, tal como alguém que fez o mal, Moisés. E aí deixa eu te falar uma coisa. Eu e você precisamos guardar o nosso coração. Eu aprendo também, Axa. Eu falo para Axa porque a Axa é uma das pessoas com o coração mais doce e nobre que eu conheço. Você imagina, essa mulher atura o macho há 35 anos. 39, desculpa. 39, é verdade. Ele está contando tudo, ele está certo. Ele não está nem contando quando ele começou a pensar lá atrás. Quando ele olhou, falou assim, essa morena... 100 anos de amizade? É mesmo? Então, tu já estava antes lá? Eita, tá certo. Em segundo lugar, você precisa cortar o mal pela raiz. É engraçado porque, se não me engano, foi Orígenes, um dos pais da igreja, que ele se castrou. Por conta desse versículo, eles levavam tão a sério isso, tanto que houve uma decisão da igreja de que isso não era algo literal. Cortar o braço, cegar um dos olhos. Orígenes se via tão afetado sexualmente que ele se castrou. Quando eu quero dizer cortar o mal pela raiz, eu não estou dizendo isso, por favor. Porque eu falei, cortar o mal pela raiz, o Zaqueu falou assim, ai... O Márcio que fez então? Te entregou, Márcio. É o outro Márcio, gente, não é esse Márcio não. A Axa falou para quem você está em casa assim, ai dele. Como lidar com o nosso coração, com as nossas contradições, com esses pecados que nos açoitam? Nos açoitam. Com esses pecados que nos espreitam, com esses desejos, essas fantasias que estão lá guardadas, com a nossa possibilidade de madrugada acessar certos sites que eu sei que aqui ninguém acessa, com conteúdo impróprio. E aí Jesus é radical, ele não tem lero-lero, não tem conversa. Olha o que diz aí o versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca fora. Joga fora.
Pois é melhor para você perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Versículo 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta fora, joga fora. Pois é melhor para você perder um dos teus membros do que ir com o corpo inteiro para o inferno. E agora deu ruim. Eu já liguei para o pessoal da junta, semana que vem eles vão trazer óculos, bengala para o pessoal, né? Enfim, que vai tirar o olho, enfim. Vai distribuir aqui. Porque se levar a sério, não chega um... Só tem cego semana que vem aqui. Gente, é claro que Jesus não está defendendo a amputação física do olho ou da mão direita, mas a amputação espiritual. E aí tem uma coisa muito importante que a gente precisa aprender, é que a gente não deve fazer concessão ao pecado. Jesus usa uma linguagem radical, é dolorosa, porque amputação é um trauma. Semana retrasada que seu tio amputou a perna, não foi, Lu? O tio dela tem problemas de diabetes, não foi? E aí ele já tinha uma das pernas, é isso? Ele já tinha uma das... E aí foi a segunda, eu me lembro que ela veio comentar comigo, todo mundo, ele vai ter que amputar a outra perna. É traumático a amputação. Alguém aqui viu o filme 120 horas? 127 horas? Todo mundo viu? Quem não viu, veja. Eu não vi, vou ver, tá, gente? Eu estou falando para vocês, não ver? Não vê, não? Não, mas eu quero ver. Agora eu falei para ver, eu vou ver. Glaucia, por favor, não atrapalhe a mensagem, não. Ela conta a história de um alpinista. Eu vou dar um spoiler, tá? Então, mas eu já tinha ouvido falar do filme, Glaucia. Eu conheço o filme, mas não vi o filme. De um alpinista, Aaron, que ele luta para salvar a sua própria vida. Ele sofre um acidente escalando um canyon, uma coisa desse tipo. E uma pedra prende um braço dele. E ele berra, ninguém ouve, enfim, ele está sozinho. E ele só tem uma solução para sobreviver: amputar o próprio braço. Ele consegue, depois, enfim, de muitas horas, né? 127 horas, por isso o nome do filme. Ele consegue amputar o próprio braço e sobreviver. Se Jesus estivesse nos nossos dias hoje, ele diria: vocês já viram o filme 127 horas? Ele amputou o braço para não morrer. Existem situações na vida da gente que precisam ser amputadas, radicalmente extirpadas, para que você não morra. Existem situações em que a gente precisa ser radical e cortar de vez. Quando a gente enfrenta Satanás, as nossas forças humanas não são suficientes para vencê-lo, por causa da nossa natureza pecaminosa. Quando você vai lá na carta de Tiago, por exemplo, abre aí na sua Bíblia, Tiago capítulo 4, versículo 7. Alguém lê para mim, por favor. Quem achar aí pode ler, por favor. Assim sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele não diz, enfrente o diabo. Ele diz, acolha-se em Deus, porque você sozinho não consegue vencer isso. Resista. Diga não. Não, seja radical. Corte a conversa, corte o relacionamento, corte o que tiver que fazendo, o que te fazendo pecar. Corte isso imediatamente, porque ele vai fugir de você. Em nenhum momento na Bíblia você vê o Senhor mandando a gente enfrentar o diabo. Ele diz, resistir ao diabo. E ele vai bater em retirada. A vitória nessa área não é resistir, não é fugir, não é enfrentar, mas é resistir. E aquele que está sendo tentado nessa área sexual deve fugir. Até porque um problema radical precisa também de uma solução radical. Ontem eu estava conversando com o meu mentor, reverendo Marcos Amaral. Eu tenho conversas com ele semanais e tem sido uma bênção na minha vida as conversas com ele. Ele é psicólogo também. Ele falou uma coisa sobre psicologia, Flávia, que eu achei muito interessante.
ele me indicou um livro de uma autora do século passado, do início do século passado, chamado Madame Guyon. Eu não conhecia o livro de orações. Conhece, Ronald? É um livro de orações da Madame Guyon. Eu quero ler esse livro. E ela diz uma coisa nesse livro, que é o seguinte. Ela diz que você não pode dizer que quer se conhecer. Ela diz, você precisa colocar aquilo que você é diante de Deus e pedir para que Deus te conheça. Deus te mostre quem você é. Eu tenho um monte de justificativa para esses BO meu aqui. Eu tenho um monte de justificativa, eu vou ter várias, né? Aí ele diz, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Eu preciso pedir que o Espírito Santo me conheça. Eu só corto o mal pela raiz, quando eu entendo isso. Meu irmão, minha irmã, você que me vê hoje pela internet, você que está aqui hoje, fuja das tentações o mais rápido possível. Não dê corda, não brinque com coisas com as quais você não tem controle, porque o seu coração é enganoso demais e desesperadamente corrupto. É impressionante porque eu estava pensando sobre, eu ia até conversar com você, Flávia, que eu tinha umas dúvidas, é que a nossa primeira tentação é negar. E Freud diz que aquilo que a gente mais nega é aquilo que a gente quer, não é isso? Tá certo, Rayana? Também? Aquilo que a gente mais nega é aquilo que a gente quer. Jesus não está dizendo para você negar. Jesus está dizendo, esse negócio é comigo mesmo. Eu não consigo enfrentar. Reconhecer-se como tal, enxergando-se como você é a primeira saída para esse problema. Toda vez que você diz, isso não me afeta, você está mentindo para você. A Bíblia diz isso, a psicologia também. Mesmo que a psicologia não dissesse, eu diria, a psicologia está errada e a Bíblia está certa. Mas eu só estou dizendo que a ciência também comprova isso. Não negue quem você é. Coloque-se diante de Deus de fato quem você é. Em terceiro lugar, Jesus traz à tona a verdade, por mais dolorosa que ela seja. A gente vai para a parte final do versículo, do texto. Leia aí comigo, versículo 31 e 32 de Mateus capítulo 5. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe documento de divórcio. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de adultério, por causa de infidelidade, você está tornando ela adúltera. E quem se casar com a divorciada, comete adultério. Tá um monte de gente aí ferrado. Tá ferrado todo mundo aí. Eu já estou ferrado nessa, já fui. Eu digo aqui sem medo de errar, que talvez não haja infelicidade tão difícil de ser vivida quanto um casamento infeliz. Viver um casamento infeliz é como se você estivesse morrendo aos poucos todos os dias. Divórcio é um tema controverso, é um tema difícil, é um tema atual e, sobretudo, um tema urgente. Uma vez eu li uma pesquisa que dizia que a maior dor que o ser humano pode enfrentar é a perda de um ente querido, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, né? E a segunda maior perda que um ser humano pode enfrentar, Márcio, é a dor de um divórcio. O divórcio pode ser uma morte em vida. Até porque eu não conheço ninguém, se vocês conhecem, eu desconheço, que tenha casado para se separar. É a dor da perda, do fracasso, da decepção, da frustração, de que a decisão de que você tomou de dividir a vida com alguém até o fim dos seus dias, fracassou. E quem você devotou amor eterno, acaba virando seu inimigo. Ou inimiga número 1. Aquele ou aquela que sabe todos os detalhes da sua vida, nos mínimos detalhes. Cada ponto fraco, cada frase que, quando você ouve, sabe que te tira do sério. Aquilo que você mais gosta e aquilo que você mais detesta. Essa pessoa vira sua inimiga.
É uma tristeza de morte. E aí quando a gente se depara com os versículos 31 e 32 do capítulo 5 de Mateus, a coisa fica mais difícil ainda. Porque vai ter gente que vai dizer, se você casou, o problema é seu, você vai ter que viver isso pro resto da sua vida. Isso se dá porque nós lemos esse texto a partir das nossas próprias perspectivas e da nossa própria lente. Com a nossa maneira de enxergar. E a gente não leva em consideração qual é o contexto no qual Jesus está dizendo essas palavras. No tempo de Jesus, poligamia e bigamia eram comuns. Elas estavam diminuindo, tanto a poligamia quanto a bigamia. Mas não por amor, não por uma questão religiosa. Estava diminuindo porque o cara só podia ter tantas mulheres ele pudesse sustentar. Então, se você pudesse sustentar 10 mulheres, você podia ter 10 mulheres. A mulher não, só podia ter um marido. Tá certo, né, gente? É brincadeira. A gente está falando de uma sociedade machista e impiedosa. A prova disso é quando você lê lá, abre aí sua Bíblia em João 8, por exemplo, no episódio da mulher adúltera, não se apresenta o homem com quem ela estava. Só é apresentada a ela. O homem estava isento das pedradas. Ninguém o chamou. Entretanto, a lei dizia que ele também deveria ser apedrejado. Se você for olhar lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, que diz assim: o homem que adulterar com a mulher de outro, sim, que adulterar com a mulher do próximo, certamente será morto. Tanto o adúltero como a adúltera. Mas quando chegaram para Jesus, só levaram a mulher. Ela estava lá, nua, seminua talvez, exposta a todos. Aí Jesus diz que a lei dizia que um homem poderia descartar a sua mulher dando carta de divórcio. Ele falava isso numa assembleia machista. O cara enjoava da mulher e dizia, pô, não dá mais, ela queimou o feijão. Essa mulher, infelizmente, tem bafo. Não dá para ficar com ela. Os exemplos eram os mais banais. E aí começa uma discussão teológica entre duas escolas rabínicas, de Shammai e Hillel. Shammai diz, olha, enjoou, troca. E aí começa uma poligamia sucessiva. O cara não tem a mesma mulher ao mesmo tempo, Damires, ele tem várias mulheres ao longo da vida. Porque ele vai descartando, conforme a sua própria vontade. Hillel levanta, sabe que aquilo ali é uma injustiça e diz, não pode ser desse jeito. Não foi isso que Deus quis desde o princípio. E aí começa uma discussão. Essa discussão é levada até Jesus. É o que está por trás da história. E aí nesse caso, o que Jesus diz, levando em consideração o contexto histórico, basicamente é o seguinte. Em primeiro ele diz, se para vocês a mulher é adúltera quando trai o marido, dando-se fisicamente a um homem, vocês precisam entender que vocês, homens, cometem muito mais adultério pelo modo natural, pela maneira como vocês olham e desejam as mulheres. É como se Jesus estivesse olhando para aqueles homens e dissesse, vocês acham que eu não sei o que vocês fazem? Vocês acham que eu não sei o que vocês pensam? Depois ele diz, nesse mundo onde o homem descarta a mulher, sem direito nenhum, sem patrimônio algum, estigmatizada pela moral vigente, se uma mulher divorciada hoje já é estigmatizada, você imagina no tempo de Jesus. Ela é praticamente entregue para sobreviver como pudesse. E para ela só sobrava duas alternativas. Ou a mendicância ou a prostituição. Por quê? Porque quando o cara separava, não tem aquela coisa assim. Alguma coisa importante aí, não? Não, brincadeira. Mas pensa só. Jesus, ele está fazendo uma descrição daquilo que estava acontecendo no tempo dele. A mulher era abandonada e não tinha aquela história do patrimônio que nós construímos. A mulher saía sem eira nem beira e ia embora. E os filhos dela se tornavam bastardos. Não eram mais legítimos. Aí Jesus está falando, olha, isso é impiedoso. Não é o que a lei diz. A mulher é largada
Ao homem era permitido por qualquer motivo desamparar a esposa, repudiá-la. Então, depois disso, era lícito encontrar outra mulher e seguir diante a sua vida. Essa era a prática. Até que Shammai se levanta contra aquilo. Eu acho que eu disse o contrário. Hilel era a favor disso e Shammai era contra. Porque a preocupação era com o estado de desamparo com que aquela mulher ficava. Essa é a razão pela qual Jesus, após denunciar o adultério subjetivo, que é o adultério que acontece no coração, ele diz: vocês acham que estão fazendo certo pelo fato de não cometerem o ato, mas vocês estão fazendo isso na mente de vocês, porque a cabeça de vocês, religiosa, tacanha, legalista, está presa ao que se vê. Eu estou vendo o que ninguém vê. Então ele diz, essa mulher se torna adúltera, porque ela é abandonada, ela é largada a viver de cama em cama, para tentar um jeito de sobreviver. E aquele que se junta a ela, passa a ser visto também como um adúltero. E aí Jesus afirma duas coisas muito importantes. A primeira é que o casamento precisa ser levado muito a sério. Muito, muito a sério. O casamento, ele precisa ser uma demonstração do que é o amor de Deus por você. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que a mulher deve ser sujeita ao homem. Mas ele diz que o homem, o marido, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O seu casamento precisa ser uma demonstração do amor de Deus por você para a sua mulher. A palavra diz isso. E é isso que a gente precisa viver. E a segunda coisa que Jesus fala é que a possibilidade de que o coração de um homem pudesse se endurecer tanto que ele usa a mulher ao seu bel prazer e depois a despreza, descarta. Jesus não está falando aqui da lei de Moisés, até porque Moisés teve mais de uma mulher. Mas ele está falando da imoralidade que acontecia, do tema das coisas que estavam sendo feitas, né? Da mulher sendo jogada como lixo, por duas razões. Porque Jesus tratou as mulheres de todos os tipos que chegavam até ele, sempre com graça e com misericórdia. Esse tema não é um tema que Jesus passou ao largo, muito pelo contrário. Olha o que acontece com a mulher samaritana. Aquela mulher que já tinha tido vários homens. Ele diz: onde está o teu companheiro? Primeiro ele chama de companheiro, depois ele chama o teu marido e vem com ele. Ele está dizendo que mesmo aquela sexta relação que ela está tendo é uma relação legítima. Por todos os erros que ela tenha cometido, Jesus está acolhendo e perdoando aquilo tudo que passou e dizendo: eu tenho como fazer uma nova história para você. Ele diz: chama o teu marido e vem cá. Em segundo lugar, eu penso dessa maneira porque Jesus nunca ensinou aquilo que ele não encarnou como manifestação da graça de Deus. O divórcio é o remédio amargo que só deveria ser ministrado se fosse para salvar o paciente. Porque tem gente que acha que o outro deve morrer, mesmo que aquele casamento seja um casamento de morte. O casamento como instituição, para aqueles homens ali, para os fariseus, era como o sábado, era maior do que o homem. E aí Jesus enfrenta isso. Há casais que nunca se divorciarão de forma objetiva, legalmente, mas já vivem divorciados há muito tempo. Minha mãe, por exemplo, eu lembro, eu nunca vi minha mãe dormir com meu pai biológico. Eu que dormia com a minha mãe. Meu pai dormia na sala.
Ela viveu 27 anos com ele, eu não sei quantos anos. Quando eles se separaram, eu tinha 12. Então, pelo menos por 12 anos, eles não dormiam juntos. Conversando com um amigo pastor, semana retrasada, ele disse para mim: Alex, há 5 anos que eu não tenho relações sexuais com a minha mulher. Há 2 que eu não falo com ela. Aí, nessas horas, você tem que ser misericordioso, mas também tem que expor a verdade. Eu perguntei: mas por que você... Quase que eu falei o nome dele. Por que você se submete a isso? Aí ele disse: por causa da igreja. Aí eu perguntei: e o que a sua filha acha disso? Aí ele disse: ela não sabe. Aí eu falei: peraí, vocês moram os 3 em casa, você não fala com a sua esposa, e sua filha não sabe que você não fala com a sua esposa? Ela tem 17 anos, essa menina. Aí ele disse: não, que a gente não se fala, ela sabe. Porque quando eu quero falar com ela, eu peço para ela falar com a mãe. E quando a mãe quer falar comigo, eu peço para ela. Qual o nome dela? WhatsApp. Eles já estão divorciados, só não sabem disso. O que Jesus está dizendo aqui, e eu quero que vocês olhem para mim aqui com muito amor, com muita graça. Eu não estou aqui incentivando o divórcio de ninguém, muito pelo contrário, apesar de ser divorciado. E talvez essa seja a minha maior tristeza da minha vida. Mas todo aquele que nunca conseguiu se casar com um cônjuge, por mais que esteja casado, o que Jesus está dizendo é: divorcie-se, porque não é essa a vida que eu quero para vocês. Se isso te faz tão mal a ponto de você não querer mais viver, não faz sentido você viver essa relação. Se formos honestos, é isso que Jesus está dizendo. Agora, preste atenção, eu sou a favor que todos que já foram casados e são casados, permaneçam casados. Aliás, eu não sei se foi o apóstolo Paulo, se foi Jesus que disse: vocês que são casados, vivam como se não fossem. Ele não está dizendo para ninguém viver como se não fosse casado, ele está dizendo: vivam como se fossem namorados. E é isso que eu quero para a minha vida. Viver como se não fosse casado. Tente tudo. Todos os recursos possíveis e imagináveis para salvar isso. Crisóstomo, um dos pais da igreja, arcebispo de Constantinopla, ele disse o seguinte, olhando para o texto que a gente leu hoje, ele numa das suas homilias, ele disse: aquele que é manso, porque Jesus está falando lá das bem-aventuranças, ele volta às bem-aventuranças e diz: aquele que é manso, que é pacificador, que é humilde de espírito, pobre em espírito, que é misericordioso, como pode repudiar a sua própria esposa? Nos tropeços da vida, eu reconheço que o meu dever deve ser guardar o meu coração, a minha maneira de andar. Que eu não devo estar preocupado com o que os outros estão vendo ou com o que os outros pensam, mas eu preciso entender que a principal batalha é aquela que acontece no meu coração. Nos tropeços da vida, eu reconheço que o mal deve ser cortado pela raiz. Não dá para brincar com as minhas próprias inclinações. Eu vou cair se eu brincar com as minhas próprias inclinações. Nos tropeços da vida, eu reconheço que existem verdades muito duras, mas que são fundamentais para serem ditas na minha vida. Minha oração hoje é que... Obrigado, Caio. Nem sei qual é a minha oração hoje. Minha oração hoje é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que, apesar das nossas contradições, Ele cure a nossa história, sare o nosso coração e nos dê a oportunidade de ter novos começos para a glória do nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos?
Vamos orar? Pai, estamos diante de Ti, Senhor. Não nos conhecemos como de fato nós somos. Nós achamos que nos conhecemos. A gente tem uma vaga impressão de que a gente sabe alguma coisa sobre nós mesmos, sobre o nosso coração. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, acende um farol gigante sobre o nosso coração, Senhor. Vai iluminando os cantos mais escuros da nossa existência. Senhor, existem lugares no nosso coração que a gente tem até medo de entrar, porque a gente tem medo do escuro, das trevas que habitam em nós. Senhor, em nome de Jesus, vem habitar nesses lugares com Teu Espírito Santo. Vem trazer de volta a coragem de viver uma vida plena diante de Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que a gente viva uma vida de mentira, mas que a gente entenda que o mal deve ser cortado pela raiz. Senhor, que hoje seja um dia de cortes na nossa vida. Que a gente perceba e entenda que existem lugares que não podem ser acessados, que não podem ser continuados em nós, que relacionamentos precisam ser extirpados imediatamente para a glória do nome do Senhor. Pai, dá que a gente tenha uma nova história. Que essa nova história, Senhor, não seja uma história de pecado, mas seja uma história de graça, uma história de novo começo na Tua presença. Mostra pra gente, Senhor, que é possível viver uma vida conjugal feliz, alegre e plena, baseado na Tua graça e na Tua misericórdia, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém.